Muito boa tarde, galerinha do sétimo ano. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nossa aula de matemática de hoje vai tratar dos números inteiros. Olha, muita atenção com os números inteiros, porque números inteiros é um conteúdo novo para vocês, certo? Até o ano passado, aliás, né? Até o início desse ano, vocês só tinham estudado números naturais, né? Então, a partir de agora, nós vamos estudar os números inteiros, certo? E o foco dessa nossa aula de hoje vai ser justamente entendendo números negativos, porque até então a gente só tinha estudado números positivos, né? E quem vos fala é esse rapaz que apareceu na tela aí agora, né? Professor Elinaldo, muito prazer. E vamos lá. Hoje, são dia 8 de abril de 2021. Então, vamos lá. Nosso primeiro item do capítulo 1, né? No caso aqui, é a ideia de números inteiros. A ideia de números naturais inicia para a gente com essa atividadezinha aqui para a gente pensar. Veja bem, ela diz assim: na tabela seguinte, o desempenho de alguns times após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2018. Certo? Aí nós temos aqui, ó, Internacional em primeiro lugar, Fluminense em nono lugar, Corinthians em décimo, América Mineiro em 11º, Bahia em 13º, Ceará em 18º. Aí aqui nós temos a pontuação de cada time, ó. Temos aqui os gols que cada time marcou, ó. Depois temos os gols que cada time sofreu. E por último nós temos o saldo de gols, ó, que é aqui que vai estar o nosso objeto de estudo, ó, que são esses números aqui. Ó. Por que que vem aqui ficou menos 4? Ó, e aqui ficou mais 4, certo? Ó, aqui ficou menos 4. Ó, por que que aqui ficou menos 5? Por que que aqui ficou menos 10? Olha, e por que que o Internacional tem um saldo de mais 18? Então, hoje nós vamos entender por que que os números eles vêm acompanhados com sinal de mais e outros vêm acompanhados com sinal de menos. Beleza? Tudo bem? Ok. Pronto. Então, vamos lá. O que é que eu coloquei aqui? Chama-se saldo de gols a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos por uma equipe no torneio de futebol. Olha aqui, ó, vamos ver aqui. O Internacional, ele marcou 31 gols e sofreu 13. Ó. Qual é o saldo de gol deles? É só você fazer 31, que foi os marcados, menos os 13, que foi os sofridos. Ó. Essa diferença é o que a gente chama de saldo de gol. Né? Ó. A gente vai pedir emprestado aqui, fica 2. Ó. 11 menos 3 sobra 8 e 2 menos 1 sobra 1. Ó. Por isso que o saldo é mais 18. Por quê? Porque ele marcou 18 gols a mais do que ele sofreu. Certo? Olha aqui no caso aqui, o Fluminense. Né? O Fluminense, ele marcou 23 gols, ó. E ele sofreu 27 gols, ó. Veja bem, ele marcou mais gols ou ele sofreu mais gols? Sofreu. Hum, ele tem mais gols marcados, ó, marcados aqui,
Ou ele tem mais gols sofridos? Sofrido. Sofrido. Sofridos. Pronto. Muito bem. Então, como ele tem mais gols sofridos do que gols marcados, ó, nós vamos fazer a conta normalmente. Ó. 27 menos 23, ó, sobra 4. Certo? Só que esse 4, ó, ele vai vir acompanhado do sinal de menos. Ó. Por quê? Porque o saldo de gol dele, a gente diz que é negativo. Ele sofreu mais gols do que marcou. Certo? Entenderam? Sim. Pronto. Olha aqui outro exemplo aqui. Sim. Olha aqui um para o Ceará, né? Um para o nosso Rosão aqui, ó. Nosso Rosão, ele marcou 15 gols, ó. Certo? O Rosão marcou 15 gols. E sofreu 25, ó. A primeira coisa que você observa, ó. O Rosão, ele marcou mais gols ou sofreu mais gols? Sofreu mais gol. Se sofreu mais, ó, o saldo dele vai ser negativo, ó. Então, quantos gols ele sofreu a mais, ó? Aí você faz 25 menos 15, sobram quanto? 10. Muito bem. Então, ó, o saldo aqui do Ceará foi de menos 10. Por quê? Porque ele sofreu 10 gols além do que ele tinha marcado. Tudo bem? Entenderam? Tudo bem. Pronto. Eu Então, entendi. pronto. É isso que está dizendo aqui o restante aqui da explicação. Ó. Aí o que é que eu tenho aqui? Uma atividadezinha para a gente responder aqui mesmo, não precisa copiar no caderno não, certo? Vai ser oral, viu? Aí diz assim, de acordo com as informações do texto da tabela, responda as questões no caderno. Só que nós vamos responder aqui, viu? Não precisa copiar não, tá bom? Tá bom? Ok. A primeira pergunta. Quais clubes apresentaram saldo de gols positivo? Internacional e Corinthians. Pronto, Internacional, tá aqui um I aqui de Internacional e um C de Corinthians, ó. Pronto, beleza. Letra B. E quais apresentaram saldo de gols negativos? Fluminense, Minas América Mineiro. Bahia, Fluminense, calma. América, que mais? Bahia. Bahia Bahia, E o América Ceará. e o Ceará. Ceará. Tá C aqui de Ceará, né? Pronto. Letra C. Como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos? Como é Com que mais e o representa? menos? Como é que representa o saldo positivo? Com mais. Mais. Símbolo de mais. Isso, saldo positivo. Com mais, e saldo negativo? Com menos. Menos. Com menos. Muito bem. Ó. Essa resposta aqui, ó, é da C, viu? Aí uma setazinha aqui. Agora, ó, letra D. Como foi representado o saldo de gol do Ceará? Menos 10? Menos 10. Exatamente. Pronto. Não é tranquilo, facinho, não é? Sim. Pronto. Então, vamos aqui continuar. Aí nós temos aqui, ó, entendendo os números negativos. Ó, vamos ver mais ou menos de onde é que eles surgiram, para que eles servem, né? Além de indicar saldo de gols, né? Então, vamos lá. Os números naturais, que é o que vocês já estudaram até semana passada, têm servido para expressar o resultado de contagens ou de medidas. Olha aqui um exemplo. Duas meninazinhas conversando, ó, aí diz assim, a festa do meu aniversário será próximo dia 18. Olha aqui, 18, ó, é um número natural, certo? Ele expressa uma medida, né? É dia 18, então tá a medida do dia do mês, né?
Aí a amiga diz assim, oba, vai ter bolo, muito bom. A que horas devo chegar? Né? Aí ela vai dizer a hora lá que ela tem que chegar. Por exemplo, chegue às 19 horas, né? Para comer um bolinho, um suco de tamarindo. Pronto. Então, isso aí é exemplo, ó, de aplicação de números naturais, certo? Agora, outra situação, certo? A menina, o rapaz está lá na loja, né? Aí a moça chega para fazer compra e diz assim, vou querer 2 canetas de R$ 5, ó. Outra aplicação, ó. Que aplicação é essa? Contagem. Então, ela tanto está contando, ó, a quantidade de caneta quanto a quantidade de dinheiro, certo? Isso aí é coisa que a gente faz no nosso dia a dia, normalmente, certo? Agora vamos continuando, né? Isso aí você já entende direitinho, né? De contar, essas coisas e tal. Aí o que, que a gente tem aqui agora? Ó? Agora que vai começar o nosso assunto de hoje, de verdade, ó. Todas essas informações não deixam dúvida quanto ao significado, pois os números naturais envolvidos definem perfeitamente a quantidade que expressam. Né? Naquele caso, 2 canetas, R$ 5, dia 18, né? Dá para entender perfeitamente, né? Agora, ó, considere a seguinte situação. Um termômetro marca a temperatura de 10 graus Celsius, certo? Afastados do zero, certo? Aí o que a gente pode dizer aqui? Ó? Podemos representar a situação em um termômetro de duas maneiras diferentes. Ó. Por quê? Porque a gente tem 10 graus positivos, ó, que é esse aqui, ó, tá vendo? Ó? 10 graus aqui, ó, acima do zero, ó, então 10 graus positivos, ok? Essa é uma maneira, ó, tudo bem? Aí o que eu coloquei? O ponto A, que é esse ponto bem aqui, ó, do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem, que é o zero. Ó. Ou melhor, o ponto A está marcando 10 graus, como ele falou aqui, ó, certo? Mas também, ó, pode aparecer essa outra situação, olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Está distante também, ó, do zero, ó, 10 unidades, ó. Também marca 10 graus, ó, certo? Tá vendo aqui, ó? Aí o que eu coloquei aqui? O ponto B do termômetro está distante também, ó, 10 graduações da origem zero, ó. Certo? Veja bem, tanto A como B estão 10 graus distante do zero, certo? Aí, qual dessas duas aqui, na opinião de vocês, responde isso aqui, ó? O termômetro marca 10 graus Celsius de temperatura afastada de zero. Qual dessas duas responde a esse quesito aqui? Qual das duas? Esse termômetro aqui ou esse termômetro aqui? Qual desses está relacionado com isso aqui, ó, que eu estou circulando? A? O A? Muito bem. Alguém acha que é o B? Quem achar, também está muito bem. Ó. Os dois estão corretos, viu? Os dois, certo? Tanto A quanto B estão afastados do zero 10 graus. Só que no A, 10 graus positivos, lembra do saldo de gols? Ó? 10 graus positivos, e o B, 10 graus negativos. Ó. Mas todos estão afastados 10 graus. Ok? Então, as duas estão corretas. Aí, o que eu tenho aqui? Na figura,
vemos que há dois pontos, o ponto A e o ponto B, do termômetro, que podem ser tomados como a posição da coluna de mercúrio. Esse aqui, ó, o termômetro aqui, ó, o ponto A está marcando 10 graus acima do zero, ó. Então, no entanto, 10 graus positivos. E o termômetro B, ó, está marcando 10 graus abaixo do zero. No entanto, 10 graus negativos. Ok? Beleza? Posso continuar? Sim ou não? Oi? Tem alguém aí? Então, vamos lá. Para eliminarmos a possível confusão, né, já que vocês não disseram nada, só o Gustavo aí que se manifestou, né, aí eu já preparei isso aqui, ó, porque eu sabia que poderia ter alguma dúvida, né, ó. Então, para eliminarmos a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura. O ponto A está 10 graus Celsius, ó, isso aqui se lê 10 graus Celsius, acima do zero. E o ponto B está também a 10 graus Celsius, só que abaixo de zero. Uma temperatura é positiva e a outra temperatura é negativa. Tudo bem? Tudo. Pronto, então vamos seguir em frente. Aí eu coloquei aqui. Simbolicamente, eliminamos a confusão antepondo um sinal de mais às medidas acima do zero e um sinal de menos às medidas abaixo do zero. Por exemplo, ó, vamos voltar aqui, né, nesse outro exemplozinho bem aqui, né? Ó, apagar tudo aqui. Pronto, ó, nesse caso aqui, ó, o ponto A, certo? Ó, mede mais 10, certo? Aí acaba o problema. E o ponto B mede menos 10, ó. Pronto, todos são 10. Só que um é mais 10 e o outro é menos 10. Beleza? Vamos continuar. Ok. Vamos continuar. Vamos continuando. Pronto. Aí eu coloquei aqui o ponto A mede mais 10, o ponto B mede menos 10, certo? Ó. E coloquei os dois, ó, numa reta só. Essa reta aqui, ó. Certo? Ó. Então, aqui eu tenho o zero, ó, que a gente chama da origem. Então, o ponto A, como está 10 graus acima, a gente representa por mais 10. O ponto B, como está 10 graus abaixo, a gente representa por menos 10. Beleza? Aí tá aí o que eu disse, ó. Continuando, né, dizendo o que eu acabei de falar. Aí eu trouxe mais uma coisinha aqui, ó. Há situações em que não escrevemos o sinal de mais, ou usamos número inteiro positivo. Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como, por exemplo, ó, o que é que eu quero dizer com isso? Que os números positivos, você só usa o sinal se você quiser, certo? E os números negativos, certo? Você tem a obrigação de usar o sinal. Por exemplo, ó, que número é esse aqui? Me diga que número é esse. 40. Pronto. 40. Isso aqui, ó, é mais 40, certo? Certo? Então, o número positivo, você escreve o sinal se quiser, certo? Então, de novo, que número é esse aí que está escrito? 40 ou mais 40. Ó. Então, esse número aqui, ó, do jeito que ele está aqui, ó, ele é positivo. Agora, se eu colocar isso aqui, ó, que número é esse aqui que eu estou escrevendo aqui agora? Ó? Que número é esse? 40.
40. 40. Tá bem aqui o sinalzinho aqui, ó. Que número é esse agora? Menos. Menos 40. Certo? Ó, é isso que eu quero dizer a vocês, ó. Os números positivos, eles podem ser com sinal ou sem sinal. Certo? Isso, os positivos. Viu, ó? Tanto faz ser 40, como tá aí, ó, como eu colocar assim, ó, mais 40. Esses dois aqui, ó, significam a mesma coisa. Entenderam? Que o número positivo pode vir com sinal e sem sinal, né, no caso de mais. Já o número negativo, ele só vai ser negativo se ele tiver aqui nele, ó, o sinalzinho de menos. E outra coisa interessante, o número, aliás, o sinal do número é o que está antes dele, certo? Porque às vezes a gente vai fazer uma conta e acha que o sinal do número é o que está depois dele. Ó. Por exemplo, se eu tivesse assim, 30 menos 10 mais 8. Ó. Pronto. Qual é o sinal do 30? Menos. Não, do 30, ó, é mais. Menos, ó, é do 10, ó. Então, o sinal do número é o que está antes dele. Olha o 8, ó. O 8 é mais, ó. Tá vendo? Foi isso que eu quis dizer a vocês, ó. Para não ficar dúvida. O sinal do número, olha aqui, ó. É o que vem antes dele, ó. Aqui é menos 10. E nesse outro aqui, ó, o ponto A é mais 10. Beleza? Ok. Aí eu coloco aqui, na indicação de um período, né, no caso, quando você estuda lá em história, antes e depois de certa data, né, geralmente aqui no caso, nascimento de Cristo, ó, colocou aqui o nascimento de Cristo, marco zero. Ó. Tudo o que aconteceu antes, você não coloca menos tantos anos. Você coloca o quê, ó? A.C, que é antes de Cristo, certo? Aqui no caso, seria 100 antes de Cristo, certo? Se você for expressar matemática, isso aqui, ó, é historicamente. Se você for expressar matematicamente, ó, você coloca menos 100. Menos 200 aqui nessa outra data, ó, certo? E se for falar matematicamente. Se for historicamente, ó, você coloca a siglazinha, AC, antes de Cristo, certo? Se for matematicamente, ó, se tiver antes do zero, você coloca o menos para dizer que é negativo. E se tiver depois, você coloca o mais ou não coloca o mais, né? Para dizer que é positivo. E se for data, você bota D.C, que é depois do nascimento de Cristo. Beleza? Tranquilinho? Ok. Pronto, então, vamos seguir em frente. Outra aplicação de número inteiro ó, é na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. Certo? O que é que nós temos aqui para isso? Ó? Trouxe aqui esse desenhozinho, né? Ó, um alpinistazinho aqui, ó, subindo uma montanha. Ó. Ele está a uma altitude de 30 metros. Ó. Se é altitude, é mais 30. Por que que é mais 30? Porque ele está acima do nível do mar, certo? Porque quando se fala em altitude, a referência é o nível do mar, certo? É do nível do mar para cima ou do nível do mar para baixo. Não confunda altitude com altura, viu? São duas coisas diferentes. A altura é do chão até onde você está, certo? No caso aí, qual a minha altura? Você mede dos seus pés até a sua cabeça. Aí você tem a sua altura. Qual é a minha altitude? Aí você tem que pesquisar para saber qual é a sua altitude em relação ao nível do mar, certo? Mesma situação, ó, é profundidade, ó. Profundidade, ó, é abaixo do nível do mar. No caso aqui, ó, a profundidade é de 30 metros. Como é profundidade, a gente representa por menos 30. Ok?
Uma coisa que vocês têm que lembrar sempre: tudo que for para cima é mais, tudo que for para baixo é menos. Certo? Isso aqui, ó, falando da origem. No caso aqui, a origem é o nível do mar. Ok? Para baixo é menos, para cima é mais. Ok. Pronto, então vamos seguir em frente. Opa. E para concluir, nós temos isso aqui, ó. Note que em todas as situações apresentadas, há um referencial, certo? Esse referencial é o que a gente chama de marco zero, certo? Que tomamos como origem, né? No caso do termômetro, ó, a gente começa a medir a temperatura do 0 grau, certo? No caso aqui da altitude, a gente começa a medir a altitude ou a profundidade a partir do marco zero, que é o nível do mar, certo? Então, tudo que você vai medir, você tem que prestar bem atenção o referencial, né? Por exemplo, me diga uma coisa, vocês que estão aí, vocês estão longe ou estão perto? Hã? Estamos longe. Você está longe do seu celular? Sim, Você está olhando em que aula? eu tô com meu telefone a uma distância de 1 metro. E está longe? Tá não. Ó, quando alguém perguntar assim, Jamil, você está perto ou está longe? Aí primeiro você tem que saber perto ou longe de quê? Entendeu? Você está perto de São Paulo? Não, estou longe. Tá entendendo? Então, quando alguém perguntar se vocês estão perto ou longe, aí vocês respondem, de quê? É? Beleza? Sim. E agora, olha o que é que nós temos.